Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa escola bíblica dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E na aula de hoje, estudaremos a lição 12, com o tema A Coragem do Apóstolo Diante da Morte. Veremos a coragem do apóstolo Paulo diante da prisão e como ele lidou com as acusações e as ameaças de morte. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que libação é o ato de derramar um líquido sobre o altar como parte de uma oferta ou sacrifício? Perto de sua morte, Paulo diz isso sobre si mesmo. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida em Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Leamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 21, do versículo 7 ao 15. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-los, nos aquietamos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a introdução da nossa lição nos diz que devemos dar testemunho do Cristo até mesmo diante da morte, independentemente da circunstância que estejamos enfrentando. Muito bem, vamos passar agora à análise da lição de hoje. Queridos irmãos, hoje o tema da nossa aula é extremamente revigorante, encorajante e empolgante. Hoje nós vamos falar, como já dissemos, sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. É interessante nós observarmos que todo o texto bíblico que a lição de hoje vai estar alicerçada se encontra em Atos capítulo 21, aonde Paulo, o grande apóstolo dos gentios, está fazendo a sua terceira viagem missionária, e então o apóstolo dos gentios, durante esta terceira viagem missionária, encontra alguns obstáculos no decorrer do desenrolar da obra na pregação evangelística, na plantação de igrejas
que o apóstolo Paulo tinha como missão, como chamado, haja visto que ele é embaixador do reino de Cristo, o pregador dos gentios. E a introdução da nossa lição de hoje vai nos dizer que muitas vezes o nosso chamado requer de nós até mesmo a morte. Por isso precisamos de coragem para enfrentarmos tudo o que vier a nos confrontar. Mesmo que seja um confronto do bem, ou seja, de amigos, de parentes e até mesmo de pessoas que amamos. Dito isso, o tópico 1 da nossa lição de hoje vai dizer sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. E o subtópico 1 vai dizer sobre a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Então, Paulo, ele tinha consciência que ele deveria padecer pelo nome do Senhor Jesus. E isto fica bastante claro quando nós lemos Atos capítulo 9, verso 16. Neste texto, que é o texto onde conta a conversão do apóstolo Paulo, ele, que estava cego diante da revelação que teve, foi então recebido por Ananias, e Ananias então ora por Paulo, e você conhece a história. Paulo então recupera a sua visão, e dali então se torna o maior bandeirante do Evangelho. Mas em Atos 9,16 diz o texto que o próprio Senhor disse a Ananias que Paulo era um vaso escolhido e um homem que passaria por muitas tribulações, por muitos sofrimentos, e que por meio desses sofrimentos ele iria glorificar o nome do Senhor. E é curioso que, através de várias revelações de Deus a seus profetas na igreja, Paulo ele consegue discernir a vontade de Deus. Veja que o texto bíblico, em Atos capítulo 21, vai nos dizer que durante esta viagem missionária do apóstolo, ele então, quando está em uma cidade chamada Cesareia, ele se encontra com o profeta Ágabo. E nesta cidade, ele então recebe uma profecia, uma revelação acontece naquele lugar. O homem pega um cinto e diz que o dono daquele cinto passaria por tribulações, por prisões. Mas o apóstolo Paulo não temeu diante desta revelação. Ele sabia que iria enfrentar prisões, açoites em Jerusalém, mas ele não abriu mão de estar cumprindo a vontade do Senhor. É importante que nós, mesmo diante das tribulações, das ameaças, é importante que nós tenhamos esta consciência. Nós precisamos insistir em cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Sempre vamos encontrar desafios, angústias, tribulações. A vida, ela é assim, tudo isto faz parte. Em João, capítulo 16, verso 33, o próprio Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos razões para nos alegrarmos. Nós temos muitas razões para termos esperança, porque se Jesus venceu, nós também iremos vencer. Então, diante desta revelação do profeta, e aqui eu quero dizer uma coisa, Deus falou no passado por meio de profecias e Deus ainda também continua falando atualmente por meio da palavra profética. E então, tendo em vista esta palavra que foi liberada, esta revelação, muitos discípulos daquela cidade tentaram impedir que o apóstolo fosse em direção a Jerusalém. Todavia, o apóstolo ele decide no seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir para o destino que o Senhor determinou para ele. É maravilhoso nós vermos a determinação do apóstolo Paulo em seguir a orientação do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje, meus queridos,
que não se preocupam mais em ouvir a voz do Espírito, quantas pessoas que ouvem a voz dos amigos, ouvem a voz dos familiares, ouvem tantas pessoas, mas a voz do Espírito Santo parece que eles ignoram, parece que eles não dão importância. Mas não é isso que nós vimos na vida do apóstolo. O apóstolo Paulo, diante da revelação que foi dita para ele, para todos que estavam com ele naquele local, ele então determina ir para Jerusalém, porque essa foi a determinação do Espírito Santo. Então ele preferiu ouvir a voz do Espírito do que ouvir a voz de outras pessoas. Nós precisamos sempre estarmos atentos para ouvirmos a voz do Espírito. Eu tenho pedido muito a Deus que Ele revele para a minha vida sempre a sua vontade. E que essa seja a oração também na sua vida, na sua casa. Que o Espírito Santo de Deus possa sempre se revelar para você. Que Ele possa sempre trazer para você a direção correta, a direção que você precisa tomar. E então, o apóstolo segue essa direção e vai então para Jerusalém, deixando os seus amigos íntimos e até mesmo seus filhos na fé. E ele então vai para esta cidade. E é interessante que, só voltando um pouquinho, quando ele, no subtópico 2, o nosso escritor, pastor Elianai Cabral, vai dizer sobre a ida de Paulo de Mileto para Tiro. Então, antes de ele ir para Jerusalém, os discípulos em Tiro não queriam que ele fosse para esta cidade, conforme já disse, porque o que esperava ele realmente eram ameaças, eram tribulações, eram situações difíceis. E então Paulo decide ir para Jerusalém. E então, quando ele chega nesta cidade de Jerusalém, ele é literalmente o porta-voz da boa nova, o porta-voz da notícia nova, do Evangelho. E ele, em Jerusalém, ele se torna, naquele local, um pregador dos gentios, mais uma vez, que tantas vezes foi bem sucedido. Agora ele volta para Jerusalém. Ali ele tinha que dar sequência à pregação, à comissão que o próprio Cristo outorgou a ele. E lá neste lugar, o tópico 2 da nossa lição vai falar sobre este assunto, vai falar sobre a coragem do apóstolo Paulo para enfrentar as ameaças de morte. Então, Paulo, encorajado pela voz do Espírito, e estando em Jerusalém, ele diz em Atos 21, 14, faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Paulo queria cumprir a vontade do Senhor. Eu quero perguntar para você que está me assistindo, será que você ainda sente vontade de cumprir também a vontade do Senhor? Ou será que você só prioriza as suas próprias vontades? Que Deus possa nos encorajar a cumprirmos a vontade do Senhor. Então, com a chegada dele em Jerusalém, pregando a palavra do Senhor, Paulo então é recepcionado nesta cidade pelos irmãos, e muitos se alegraram com a presença de Paulo naquela cidade. E neste período que Paulo chegou, estava acontecendo a tradicional festa de Pentecostes. E então, neste período onde Paulo estava ali pregando o evangelho, aproveitando, é importante que se diga isso, Paulo estava aproveitando a quantidade de pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, e então Paulo, ele prega o evangelho nesta cidade. Ele se encontra com os anciãos, Tiago, ele se encontra com outros irmãos da fé e alguns líderes, os principais líderes da igreja em Jerusalém. Então,
ele está junto com o colegiado apostólico. Estava ali reunido para tratar de assuntos do reino e, como sempre, para pregar o evangelho. E quando ele começa a pregar, começa a falar dos milagres, de tantas coisas que o Senhor realizara por meio dele, os apóstolos, os líderes, os anciãos, Tiago, irmão do Senhor, todos glorificam o nome do Cristo. Todos exaltam o nome do Senhor, porque grandes coisas Deus havia feito por intermédio de Paulo. E então, quando ele está naquela cidade pregando, ele então começa a sofrer uma oposição muito forte. Às vezes, quando nós fazemos a obra do Senhor, um ou outro, nós temos que ter consciência disso, pode se levantar contra aquilo que Deus está entregando para cada um de nós fazermos. Nem sempre nós estaremos com a aprovação de todos. Às vezes, nós enfrentaremos oposição e oposição dentro da nossa própria casa. É isto que o subtópico 3 vai nos dizer, que Paulo ele se depara com seus oponentes judeus. Os judaizantes, meus irmãos, que eram os opositores do apóstolo, eles queriam um cristianismo totalmente judaizado, um cristianismo onde havia costumes e ritos do judaísmo, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. E é curioso que nem a liderança da igreja em Jerusalém e nem Paulo concordavam com isso. Somente os judeus, os judaizantes, ditos judaizantes, que queriam essa mistura. E então Paulo resistiu, mas logo não foi, infelizmente, bem recebido pelos seus irmãos. Então, algumas coisas acontecem e é o que vai nos dizer o tópico 3 da nossa lição, que vai falar sobre as acusações e a prisão de Paulo no templo. Paulo sofreu acusações mentirosas, a exemplo do nosso Senhor Jesus. Todos nós também podemos enfrentar isso em algum momento da nossa vida. Vamos viver a verdade, pregar a verdade, podemos fazer tudo isso, mas às vezes podemos encontrar pessoas para mentirem, para caluniarem, inventarem alguma coisa contra a gente. E a calúnia, alguém já disse que é como você pegar um travesseiro de plumas, de penas, e você então cortar esse travesseiro e jogar as plumas do alto de uma janela de um prédio. Você pode com certeza catar algumas penas, algumas plumas, mas com certeza você não vai conseguir catar todas. Assim é a calúnia. Faz um estrago muito grande, irreparável, irremediável, e a gente nunca consegue resolver esse problema da calúnia. Paulo, então, foi caluniado. As principais acusações dos judaizantes contra o apóstolo eram de que ele ensinava os judeus, entre os gentios, que eles deviam se apartar da lei de Moisés. Ensinava que eles não deveriam circuncidar seus filhos e ensinava que não deviam andar segundo a lei de Moisés, conforme Atos, capítulo 21, verso 21. Tiago e os anciãos da igreja, procurando promover a paz na igreja formada por judeus e gentios, eles apresentam sugestões para o apóstolo Paulo. Dentre elas, levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei, conforme está escrito em Atos, capítulo 21, versículo 23 e 24. Obviamente que tudo isso foi um problema para a igreja daqueles dias. Os judeus da Ásia, que estavam nesta festa do Pentecostes, ou de Pentecoste, eles então alvoroçam o povo, lançam mão do apóstolo
acusando-o de inimigo de Moisés e de profanador do templo, conforme Atos, capítulo 21, verso 27 e 28. Os judeus que ouviram esses incitadores pegam Paulo, prendem ele, agarram ele, arrastam ele para fora do templo, fechando as suas portas. E essa gente começou a pedir o linchamento ou o apedrejamento do apóstolo. E essa notícia logo chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Então, Paulo agora tem que dialogar com Cláudio Lísias, conforme Atos, capítulo 21, do versículo 37 ao 40. Agora, Paulo, preso, está diante do comandante Cláudio Lísias. E o comandante vai investigar o problema, afinal de contas, essa era a tarefa dele. Quando ele começa a investigar por que o prenderam, por que o algemaram, por que o levaram até o quartel-general que ficava na Torre Antônia, ele então começa a conversar com o apóstolo, começa a investigar e começa a entender o que está acontecendo ali. E eu quero destacar algumas coisas interessantes, porque Paulo agora ele está preso. Paulo está preso e eu fiz uma pesquisa muito interessante a respeito das prisões de Paulo. E quantas prisões o apóstolo teve? Bom, o apóstolo Paulo ele teve a sua primeira prisão em Filipos, conforme Atos, capítulo 26, verso 23. Esta foi a primeira prisão do apóstolo Paulo em Filipos, quando ele estava com seu companheiro Silas, quando ele prega o evangelho, e então o carcereiro se converte e acontece uma salvação naquela cidade. A segunda prisão de Paulo foi em Jerusalém, conforme Atos, capítulo 21, verso 33. A terceira prisão é a prisão em Cesareia, conforme Atos, capítulo 23, verso 23. Depois acontece a prisão em Roma, e é nessa prisão que Paulo escreveu por volta do ano 62 depois de Cristo, as chamadas epístolas da prisão, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Segundo o doutor Hernandes Dias Lopes, o título Cartas Pastorais, eu achei muito curioso isso, foi dado pela primeira vez por Tomás de Aquino no ano 1274 depois de Cristo, quando este célebre teólogo e filósofo católico disse: é como se esta carta fosse uma regra pastoral que o apóstolo deu a Timóteo. Daí então ficou conhecida o nome das cartas como cartas pastorais. E talvez Paulo, queridos, tenha sofrido outras prisões. Há uma dúvida quanto a outras possíveis prisões que o apóstolo tenha enfrentado. Clemente Romano, também chamado como São Clemente, a Igreja Católica diz que ele foi o primeiro Papa, diz que o apóstolo Paulo ele foi preso 7 vezes. Então, Clemente Romano diz que Paulo foi preso 7 vezes. Falando de si mesmo na carta aos Coríntios, o próprio apóstolo afirma que passou por muitas prisões, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. O que talvez queira dizer que ele tenha enfrentado realmente outras prisões que não foram registradas por Lucas. E é interessante os motivos destas prisões. Vamos ver alguns motivos que levaram o apóstolo para a prisão. Bom, a prisão em Filipos, a acusação era contra Paulo e Silas. Aspas, diz Atos, capítulo 16, do verso 20 ao 21. Estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. Quanto ao motivo da sua prisão em Jerusalém, esta que é objeto do nosso estudo de hoje, os judeus que instigam o povo contra Paulo, nos diz a palavra do Senhor. Atos 21, 28, aspas. Israelitas, socorro!
Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. Fecha aspas. O terceiro motivo da prisão do apóstolo Paulo, evidentemente a prisão agora é em Cesareia, foi que acusaram Paulo, dizendo que o governador recebeu uma ordem escrita do oficial romano de Jerusalém a respeito de Paulo. Aspas. Verifiquei que ele era incriminado por questões referentes à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. Atos, capítulo 23, verso 29. Por fim, no tribunal, os judeus diziam: verificamos que este homem é uma peste. Ele promove conflitos entre os judeus do mundo inteiro e é também um dos líderes da seita dos nazarenos. Ele tentou, inclusive, profanar o templo. Por isso, o prendemos. Esse texto está em Atos, capítulo 24, versículo 5 e 6. É aí, então, meus irmãos, que Paulo se declara para o comandante Cláudio Lísias, tendo em vista que ele está diante deste comandante, ele se declara como cidadão romano. Então, por ele ser um cidadão romano, algumas prerrogativas vinham sobre o apóstolo dos gentios. E fazendo uma pesquisa um pouco mais apurada a respeito das prisões, dos motivos que levaram também à prisão do apóstolo Paulo, nós, obviamente, chegamos à curiosa pergunta sobre a morte do apóstolo Paulo. E é interessante que o teólogo italiano Rinaldo Fabris, em sua obra Paulo, o apóstolo dos gentios, vai dizer que o primeiro testemunho sobre a morte de Paulo em Roma é a carta escrita por Clemente Romano no final do século I, mais ou menos em torno do ano 96, 98 depois de Cristo. Ainda falando sobre a morte do apóstolo, Tertuliano, o primeiro pai da igreja latina e ferrenho defensor da doutrina da Trindade, vai dizer que Paulo, como cidadão romano, foi gerado de novo em Roma graças à nobreza do martírio. Esse testemunho se encontra no Escorpiace 15. Eusébio de Cesareia, conhecido historiador da igreja, diz em sua crônica, na qual associa as mortes de Paulo e Pedro no contexto da perseguição de Nero, que a data mais ou menos da morte do apóstolo foi por volta do ano 68 depois de Cristo. E o escritor ainda diz que aconteceu mais ou menos a morte do apóstolo Pedro, muito próxima da morte do apóstolo Paulo. Haja visto que, naquele momento, havia essa perseguição muito grande de Nero e, possivelmente, os dois foram martirizados como consequência do suposto incêndio que aconteceu em Roma, colocado, ou estimulado, ou realizado pelos cristãos. Logo, vem sobre nós uma pergunta: quando aconteceu a sua morte? Bom, quando e aonde aconteceu a sua morte? Hernandes Dias Lopes diz que a primeira prisão em Roma, o apóstolo estava numa prisão domiciliar, conforme se encontra esse registro em Atos, capítulo 28, verso 30. E essa prisão mais ou menos aconteceu por volta do ano 61 a 63 depois de Cristo. Nessa ocasião, a acusação contra Paulo foi feita pelos judeus e era eminentemente religiosa. Então, a primeira prisão foi eminentemente religiosa. Depois, a segunda prisão do apóstolo foi motivada por motivos políticos. É sabido que Nero, que colocou fogo em Roma, em julho de 64, este culpou os cristãos de atearem fogo em Jerusalém, ou melhor, em Roma. E então é curioso nós observarmos que este incêndio durou 6 dias e 7 noites. A cidade literalmente foi devastada.
Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. 4 bairros restantes que sobraram, que ficaram, eram densamente povoados por cristãos, por judeus e por cristãos. Isso deu a Nero um álibi, colocar a culpa do incêndio nos cristãos. E a partir dessa data, acusados de incendiários, os cristãos foram perseguidos cruelmente. É interessante, né, meus irmãos? Um registro importante que nós devemos fazer é que os historiadores dizem que faltou madeira em Roma. Tamanha foi a crueldade de Nero, porque ele começou a crucificar os crentes, culpando-os pelo incêndio. Nesse período, Paulo provavelmente estava solto, visitando as igrejas, deixou Tito em Creta e Timóteo em Éfeso. Mais tarde foi capturado, talvez em Troade, quando estava na casa de Carpo. A segunda prisão ocorreu num tempo diferente, num local diferente e com uma motivação diferente da primeira prisão. E então, nos surge a pergunta: qual foi o local da prisão do apóstolo? Charles Swindoll, em sua obra Paulo, um homem de coragem e graça, diz que os que visitam Roma hoje geralmente não passam por esse local tão importante. Ele não é visto por não constar em nenhum folheto turístico. Lá não tem escultura, não tem obras de arte, nada além de uma cela, um buraco escuro e sinistro, impróprio para ser habitado por uma pessoa. Nesse lugar sombrio, os odores fortes de suor e sangue seco são comuns, tais como são comuns nas câmaras de tortura. Veja que lugar terrível que o apóstolo Paulo estava preso. Os historiadores dizem que o local que o apóstolo estava preso é chamado de a prisão mamertina. Hans Finzel, em seu ótimo livro Líderes Capacitados, descreve com habilidade o lugar que o apóstolo passou os seus últimos dias. Numa rua escura, a alguns quilômetros do Vaticano, existe um pequeno prédio considerado como tendo abrigado a cela da prisão onde Paulo passou os seus últimos dias. Se é realmente a cela ou não, naturalmente isto é discutível. Mas o interessante, vai dizer o famoso autor, Hans Finzel, é que ele desce neste buraco, ele vai lá na cela, ele fica lá dentro deste local, e diz ele, o local é apertado. Passaram-se cerca de 30 minutos para chegarem até lá, e lá dentro a cela era totalmente escura, era fria, úmida e cheirava a mofo. Esse é o testemunho pessoal de Hans Finzel. Diz ainda ele, uma pequena grade no teto permitia a entrada de um pouco de luz. Então perceba que era uma espécie de caverna subterrânea, onde havia um buraco, e por esse buraco entrava luz, não tinha janelas, totalmente diferente da prisão, dos cárceres que nós, ocidentais, somos acostumados a vermos nos filmes ou até mesmo nas nossas penitenciárias. Ainda falando sobre este local, Hernandes Dias Lopes vai dizer no seu comentário sobre 1 Timóteo que Paulo foi lançado numa masmorra úmida, fria e insalubre, na cidade de Roma, da qual as pessoas saíam leprosas ou eram enviadas para o martírio. Se a primeira prisão aconteceu antes do incêndio em Roma, a segunda prisão se deu depois do incêndio. Se na primeira prisão os judeus eram os acusadores, na segunda prisão foram os próprios romanos que acusaram o apóstolo. Se da primeira prisão Paulo saiu para a 4ª viagem missionária, da segunda prisão ele saiu para o martírio. Alguns estudiosos, ainda falando a respeito do fato da morte do apóstolo, como por exemplo Rinaldo Fabres, já citado em nossa aula hoje,
vai dizer que provavelmente Paulo foi acusado de lesa majestade, crime que constava na lei relativa a maiestas, ou seja, a lei que falava a respeito da majestade, que falava a respeito do imperador. E o próprio Nero é quem colocou em vigor esta lei. Paulo teria supostamente instado os cristãos a se insurgirem contra o Estado e contra o culto imperial. Paulo, então, acaba sofrendo uma acusação de caráter jurídico-religiosa, que implica na condenação e a execução sumária. Para um cidadão romano, a pena prevista era a decapitação. Paulo teria sido conduzido para fora da prisão mamertina e na via Ostiense foi decapitado. Veja que coisa terrível, veja que coisa pesada até mesmo de nós falarmos, de nós ouvirmos, de nós lermos. César Mesters diz em seu livro Paulo, um trabalhador que anuncia o Evangelho, que quando a espada do soldado romano desce no pescoço do apóstolo, a cabeça de Paulo, ela rola e ela pula 3 vezes, então ela para. Tudo isso, meus irmãos, eu estou dando fatos históricos para vocês, para nós vermos a coragem que tinha o apóstolo, para nós vermos como ele estava realmente disposto a enfrentar qualquer tipo de intempérie, qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de ameaça, para cumprir o chamado que Deus determinou sobre a vida dele. Que coragem tinha o apóstolo? A minha oração é que esta mesma coragem invada os nossos corações, para que nós preguemos nos campos missionários, para que nós direcionemos a nossa vida para ouvirmos a voz do Espírito, para que nós falemos às comunidades carentes quem é o Cristo que salva, cura, batiza, prepara e leva o homem para o céu. A minha oração é que Deus levante homens corajosos que pregam o Evangelho, custe o que custar. E assim, nós vamos chegando, após a análise desses tópicos maravilhosos da nossa lição de hoje, nós chegamos à conclusão da nossa lição. E é importante concluirmos dizendo que a visão que Paulo tinha da sua missão evangelizadora fazia com que ele enfrentasse toda e qualquer oposição e sofrimento. Paulo não media esforços para pregar o Evangelho. É interessante que Paulo soube corresponder à graça. Procurou ser fiel, viveu sua vida em ação de graças. Foi um homem de muita oração. Apesar de sua grandeza, teve seus limites e falhas. Ele próprio nunca as negou, mas aceitou-as também com ação de graças. E disse: quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Não eu, mas a graça de Deus em mim. E a sua graça dada a mim não foi estéril. Textos esses que se encontram em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, e em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. A morte pela espada certamente foi o último conflito que Paulo enfrentou. Era realmente preciso ter muita coragem diante da morte. E os historiadores dizem que ele tinha aproximadamente 60 ou 62 anos de idade. Significa que ele passou a metade da sua vida como um bandeirante da fé, um bandeirante do Evangelho. Mas Paulo teve uma vida muito intensa. Significa que valeu a pena. Ele deixa a sua marca na história da humanidade. Sai de cena sem que ninguém note, sem que nem mesmo os historiadores registrem com precisão como se deu esse fato. Mas eu quero encorajar a você a seguir esse exemplo corajoso do apóstolo Paulo. Porque todos nós devemos sim nos inspirar nele. Como o nosso Cristo também foi corajoso ao enfrentar a sua cruz, todos nós somos desafiados também a carregarmos a nossa cruz. E eu encerro dizendo:
custe o que custar. Tenha coragem para fazer o que Deus determinou que você fizesse. Tenha coragem para fazer aquilo que Deus comissionou você. Tenha coragem para pregar às nações, para pregar aos povos. Tenha coragem para fazer a obra do Senhor, independente da oposição. Insista, persista, dizendo sempre: não temos mais a nossa vida por preciosa. Atos, capítulo 20, verso 24. Que Deus nos encoraje, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos agora aos nossos momentos finais, as nossas considerações finais da lição de hoje. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Amado Deus e eterno Pai, em Tua presença estamos para Te pedir coragem, fé, força, conforme o Teu Espírito deu ao apóstolo Paulo, para que ele pudesse então viver o seu chamado, cumprir com excelência o seu ministério. Nos ajude também, Senhor, a sermos corajosos, pregadores corajosos, pais corajosos, missionários corajosos. Ó Deus, nos ajude a sermos pessoas corajosas. Senhor, nos ajude em tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula. E hoje aprendemos algumas importantes lições sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E na próxima semana estudaremos a lição 13, a última lição de 2021 da nossa revista de adultos, com o tema A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos ou com os seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!